Olá, Clarinha, tudo bem? Olá, pessoal. Me ouvem? Como é que tá o som? Estão ouvindo? Também, Clarinha. E o som tá bom para vocês aí? Consegue me ouvir? Maravilha. Marcelão, grande amigo, saudade, querido. Bom, vou tirar os óculos porque senão fica dando esse reflexo da luz, mas em breve vou resolver isso aí. Meg, minha amiga, saudade dos encontros da Diksha. É, meu amigo, o pessoal tá aí sempre falando, né? Sempre chamando a atenção. O cabelo, esse topete aqui tá tipo onda lá em Nazaré. Mas daqui a pouco eu vou aparecer com uma imagem mais de monge, né? Porque daqui a pouco eu vou passar a máquina nesse cabelo que tá brabo. Mas vamos levando. A gente vai se adaptando, né, gente? Tanta coisa nova, né, que a gente precisa aprender a lidar, mas, né, faz parte. Saudade de vocês, dos encontros, saudade dos abraços. Isso tem feito bastante falta, né? Bruninha, minha amiga, vou dar aí mais uns 2 minutinhos, mais ou menos, né? Que o pessoal vai chegando para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre nossa prática, nossa meditação, tão importante e tão necessária. Miriam, bom que você está aqui. Ontem estivemos juntos, né, Miriam? Fazendo uma meditação, uma prática, essa aula particular. E meus amigos devem estar vendo aí no story, no feed, né, que eu estou disponibilizando agora esses encontros para uma prática bem direcionada, bem personalizada, de acordo com cada um, né? Quando eu faço uma meditação em grupo, eu procuro, né, abranger o máximo possível, mas ali não tem como realmente assim a gente fazer algo muito específico para cada um. Mas agora com as aulas particulares fica mais fácil até para esse atendimento. E pelo meu trabalho, né, com as terapias, eu acabo não fazendo somente a meditação. Isso até mesmo nos trabalhos, nas empresas. Mas eu procuro fazer um trabalho holístico, né, apreciando o todo, né, avaliando o todo, para que a gente possa, né, fazer o melhor trabalho possível. Estela, minha amiga de infância, tá aí, grande terapeuta. Tudo bom, meu amor? Bom, eu tô com café, é café mesmo, tá, gente? Outro dia um amigo tava brincando comigo, falando assim, pô, tu tá botando vinho nessa xícara, né, cara? Você fica enganando a gente aí falando que é café, mas é vinho. Não, mas é café mesmo, tá? Mas fiquem à vontade pro chá, pro vinho, o que for melhor para vocês. Bom, dito isso, vamos à nossa conversa, né? Bom, esse é o terceiro café, né, que eu faço aqui. O primeiro foi com a minha amiga Bruna, que acabou se tornando uma paciente, vamos dizer assim. E depois fiz um outro café que foi sobre as terapias holísticas. Precisei encerrar um pouco antes, né, do previsto, né, precisei abreviar porque naquela semana, né, a semana anterior,
a internet estava bem difícil, né? Bem desafiadora. Mas hoje eu acho que ela está aí se mantendo, mas eu vou depois disponibilizar um vídeo falando sobre as terapias holísticas, sobre esse trabalho, e aí eu vou colocar aqui no IGTV e depois vou colocar lá no YouTube, tá? Essa de hoje eu vou deixar salvo aqui para quem quiser chegar no final e tal, poder ver aí essa live. Bom, a meditação, ela acabou se tornando parte da minha vida, né? E foi um momento transformador. E sendo assim, por que não levar isso para as outras pessoas? Porque tem alguns preconceitos que as pessoas colocam sobre a questão da meditação, né, que já é uma crença limitante, né? Você já se coloca numa situação de que você não consegue meditar, que você é muito ansioso, que você é ligado no 220 e que a meditação não é para você. Então você meio que já decreta e já cria um bloqueio sobre isso, de que essa prática ela não serve para você, que você não é capaz de meditar. Então, eu já te digo logo, se a meditação fosse apenas para quem já é tranquilo, para quem já está num estado zen, né? Ora, que função teria, que utilidade teria a meditação? E ela é justamente para quem está nesse caos interno. Essa semana eu fiz um post, né, falando sobre meditando no caos, porque um dos mitos que se tem em relação à meditação é de que precisamos de um lugar extremamente calmo, silencioso, distante, né, em que você tenha toda uma egrégora, uma atmosfera que vai te propiciar essa paz. Então, quando você coloca isso para o lado de fora, para o externo, você está tirando a sua responsabilidade em relação à sua paz. E essa paz é sua. E a paz ela não pode existir em nenhum outro lugar que não seja dentro de você mesmo. Então, através da prática meditativa, você começa a aprender a viver no caos. Você começa a aprender a se relacionar com todas essas emoções que estão acontecendo dentro de você. O que acontece fora é apenas o que você enxerga, mas o que de fato você sente, você só sente em você. Então é por isso que muita gente, né, em relação ao trabalho, essa pessoa ela não está satisfeita no seu trabalho, está sempre reclamando do seu trabalho, porque o chefe é isso, o chefe é aquilo, o colega de trabalho é um inferno, está sempre pegando no pé, enfim. Só que, e essa pessoa não gosta de ir para o trabalho dela, ela detesta aquilo lá. Só que outras pessoas também trabalham ali, mas elas não têm essa mesma impressão, elas não têm essa mesma opinião sobre o que acontece ali. Ou seja, o que essa outra pessoa sente é diferente das outras, mesmo elas estando no mesmo ambiente. Porque o inferno, isso que ela percebe como algo que é sufocante, algo que é maçante, está na mente dela. É como ela lida com aquilo, que com certeza não se dá apenas por aquele momento. Aquilo dali já vem de algo que ela vem trazendo com ela. E ela só vai repetindo padrões. Então, com a prática meditativa, você começa a se observar. Observar as suas atitudes, observar se você está reativo, se você anda muito irritado, né? Então, isso são os primeiros sinais do estresse, da ansiedade. Tudo isso que começa a ter efeitos físicos, porque começa na mente, mas isso vai se desdobrando para o nosso corpo. E cada vez mais vamos ficando cansados. E isso não se dá apenas no ambiente de trabalho, isso se dá também na nossa casa.
são as relações interpessoais, são as relações, né, de marido-mulher, de namorados, com os filhos, né? Aquele ambiente ali, muitas vezes, né, é muito estressante. Mas não existe efeito sem causa. Alguma coisa está causando isso. E é através da meditação que você começa a observar e tratar a causa. Isso é muito importante, né? Tratarmos a causa. Então, é necessário que a gente comece a se desprender dessa questão de que eu sou ansioso, eu sou ligado no 220, eu não consigo ficar parado. Isso é passageiro. Você não é assim, você está assim, né? Então, para a gente começar uma prática meditativa, você não vai precisar ir para a região serrana, você não vai precisar ficar sozinho no seu apartamento, você não vai precisar estar em algum lugar completamente isolado. Você começa a cuidar de você por dentro, né? Então, quando você começa a se desprender dessa expectativa, né, de que você vai, né, ter que viajar, vai ter que se isolar, você já começa a entrar num estado de, bom, está ao meu alcance, eu posso sim meditar. Então, essa prática, e o nome diz prática, é algo que você vai fazendo dia após dia. Pode ser 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Que você comece uma vez por semana, tirando um pequeno tempo desse seu dia para essa prática. Cito sempre a questão dos exercícios físicos, né? Para que isso tenha um efeito realmente, é preciso ter prática, né? É preciso ter um condicionamento, é preciso ter perseverança, para que isso comece a moldar o seu cérebro. Porque a meditação, ela tem essa capacidade, é o que se chama de neuroplastia. Você começa, né, a moldar o seu cérebro em regiões dele, em áreas do cérebro, em que você tem as questões de prazer, de felicidade, né? É por isso que a gente sempre olha para os monges, né, e eles estão sempre ali com aquele sorrisinho, né? Por quê? Porque eles meditam sempre, né? Eles meditam todos os dias. E quando isso acontece, né, eles começam a trabalhar o cérebro deles, né? E o cérebro precisa de exercício. Então, nós vamos, né, criando essa prática. Mas primeiro, a gente precisa se libertar, né, desses estados de crença limitante, de que isso não dá certo, que não é possível, né? Então, quando a gente relaxa em relação a isso, a gente começa a ficar mais tranquilo para iniciar a nossa prática, né? Então, outra coisa que as pessoas acham sobre a meditação, de que ela é uma prática para relaxamento, para você entrar num transe. Mas não. A meditação, ela não é uma prática de hipnose, ela não é para você apenas relaxar. Você acaba relaxando, né? Você acaba se acalmando, mas por outros motivos. Não porque você foi meditar para que isso, né, te levasse a esse estado. Vou ver aqui, só um minutinho. Bom, continuando aqui, então, quando você começa a entender esse processo da meditação, né, você começa a ganhar poder. Você começa a se empoderar de que você sim pode fazer, que você sim pode praticar, né? Então, quando nós estamos, né, para esse estado meditativo, naturalmente a gente começa a relaxar,
porque a gente começa a se desprender dos problemas. Mandaram aqui uma mensagem. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que deu uma pausa no som. Estela. Deixa eu ver aqui. Tá bom o som? Maravilha. Beleza. É que chegou uma mensagem aqui que o som tinha falhado, mas deve ter sido na conexão lá. Bom, então, quando eu converso, né, com as pessoas sobre assim, a questão da meditação, eu procuro sempre entender assim, o que me leva a meditar? Por que eu estou buscando a meditação? Né? Vai ser uma muleta? Vai ser um remédio que eu simplesmente estou com uma dor, vou ali, tomo aquele remédio e aí vai passar? Quando a gente segue nessa linha, a gente acaba se frustrando. Por quê? Quando você utiliza apenas a técnica que você pode aprender, ela é super simples, ela está com a gente desde sempre. É o nosso primeiro ato e último, que é o ato de inspirar e expirar. Quando você está num estado de ansiedade, quando você entra numa crise de ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo, e se você não tem uma prática constante, se você naquele momento for parar para meditar, dificilmente você vai conseguir. Porque isso vai te gerar mais estresse. Porque você vai estar ali sentado e vai olhar para você. Só que a sua mente já vai estar num estado de confusão e caos que você só vai conseguir, na verdade, ouvir o seu coração disparado. Você só vai conseguir observar essa sua respiração totalmente fora do tom. Então, é por isso que eu sempre reforço nas aulas, né, nos bate-papos, que é o quê? Ao longo do dia, exercite essa respiração consciente. Pare por 1 minuto, 2 e respire com consciência. Pois você vai adaptando o seu cérebro, você vai adaptando o seu corpo, vai colocando ele nessa condição para que a meditação ela tenha um efeito preventivo. E o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Eu experimentei, né, já com o custo do reparo, porque foi através das crises em que eu fui buscar a meditação. Então, falo para vocês, no início, realmente foi muito desafiador, foi muito difícil, parava, não conseguia, até que eu fui criando um hábito, até que eu comecei a minha prática antes de ter alguma crise. Para aí sim, porque quando elas chegavam, eu as acolhia, porque é o que eu faço, né? A questão da ansiedade, da depressão, elas ficam ali, né? Muitas vezes adormecidas, quietas, e algo dispara, né? Então, se hoje chega alguma crise, chega alguma ansiedade, por alguma preocupação, né? O que eu faço? Eu acolho essa minha ansiedade, eu acolho essa emoção que está chegando. Então, se sinto vontade de chorar, eu choro. É preciso deixar a emoção fluir. E ao invés de colocar a mente, colocar o olhar no problema, de que eu estou tendo uma crise, de que eu estou chorando, não. Eu olho com olhos de compaixão. E isso é necessário para a gente. Porque muitas vezes a gente tem esse olhar com o outro, mas pouco temos conosco. Então, é necessário saber e entender que é o momento que você está passando. E se ele passa, ele vai embora, da mesma forma que ele chegou. Só que quando você começa a querer resistir a isso, quando você começa a querer lutar contra essa emoção, contra essa ansiedade que vai te sufocando, te pressionando, e aí você quer tomar algum remédio, você quer correr para o hospital, e você vai ficando cada vez pior, não resista. A resistência sempre gera sofrimento. Porque
porque nós não queremos enxergar, nós não aceitamos. E aí, por trás disso, nós temos um ego falando. E o ego é cruel. O ego não permite que você se veja, né, com a tristeza. O ego te coloca numa condição de que você é fraco. E quem sofre com a depressão, com crise de ansiedade, de pânico, não é fraco. Está muito longe disso, sabe? Essa pessoa, ela é, sim, uma valente, é uma guerreira, porque todos os dias é uma luta que ela trava. É uma luta para ela se levantar, é uma luta para ela tomar banho, se pentear, se arrumar, ir para o trabalho. E isso, amigos, infelizmente, está muito mais próximo de nós do que podemos imaginar. Quantos colegas de trabalho passam por essa situação, saem das suas mesas e vão ao banheiro chorar e depois voltam sorrindo. E a gente, né, nem imagina o que aquela pessoa está passando. Então é por isso que a empatia ela é super importante para que a gente possa, né, de fato, se colocar no lugar do outro. É tentar, nesse momento, perceber que o o outro está dizendo, o que o outro está fazendo, tem um motivo, tem uma causa. Ele não está sendo grosseiro, ele não está sendo impaciente com você, porque ele é assim. Isso é apenas um efeito do que ele está causando. E às vezes a gente quer, né, conversar, a gente quer expressar o que nós estamos sentindo, mas não conseguimos. A gente quer falar, mas não consegue. Isso fica engasgado, né? Então é por isso que entender o que estamos passando é fundamental. E a meditação, ela te auxilia nesse processo. Por quê? Porque ela te traz um olhar mais pacífico, ela te traz um olhar mais amoroso, porque ela começa a amenizar todas essas emoções que você sente. Ela começa a te ajudar a transformar como você lida com as pressões, como você lida com aquilo que você gostaria de realizar, mas não foi possível naquele tempo. E a gente está sempre atrás do tempo. Mas vivemos fora do tempo, porque a nossa vida, de fato, ela acontece agora, né? A nossa vida acontece dentro dessa live. Você pode estar aí fazendo outras coisas, né? E enquanto está aí me ouvindo, mas a nossa vida está acontecendo agora. Tudo aquilo que você fez, do acordar até aqui, já virou passado. Não existe mais. Temos hoje muitas lembranças, né, dessa época também recente em que a gente podia encontrar as pessoas, a família, né, sair, ter a vida que nós chamávamos de normal. E ficamos presos nesse passado. Como também estamos aí projetando sempre esse futuro. Sempre nos jogando para amanhã, para quando eu sair de férias eu vou fazer isso, para quando eu me formar eu vou fazer aquilo. Pois é, só que quanto tempo isso pode levar? Quanto tempo o tempo tem? Só temos o agora. Então a meditação, ela te conduz a isso, a trazer essa consciência de onde você está, do que você pode fazer com o que você tem. E você só faz isso agora. Não adianta. Você pode sim e deve se planejar, se organizar, se programar, mas você só pode fazer essa programação, essa organização no momento presente. Então, a meditação, ela vai tirando essa sua ansiedade do futuro. Ela vai tirando a sua ansiedade do que pode vir a acontecer. É daquela reunião, é da demissão, é do término, mas isso é futuro. E o que eu faço agora? Do que passou, eu não tenho como mudar. Se você, de repente, teve um atrito com alguém, algum problema,
você ainda tem a possibilidade de reparar o que aconteceu, né? Se houver oportunidade, você pode pedir desculpas, né? Você pode pedir perdão, reparar aquilo que fez. Mas o que já foi dito lá atrás, o que foi feito, está feito. Então, conforme você vai adquirindo essa noção e essa consciência de presença de agora, você começa a viver de fato. Você sai desses dois tempos que não existem, passado e futuro. É difícil, óbvio, né? Não é fácil, mas é possível, desde que você queira entrar nesse estado. Então, nas práticas em que eu levo, né, para as empresas, para as pessoas, eu levo sempre algum tema para trabalhar. E temas que estão aí no nosso dia a dia, seja qual for ele, né, mas para que a gente possa realmente colocar em prática, né, a prática. E não existe prática perfeita, o que existe é a prática, né? E meditar, você tem duas formas. Você tem a formal, em que você vai escolher um canto ali na sua casa, um lugar onde você possa, né, meditar. Você vai colocar uma música, se for necessário, se você quiser, se você gostar. Criar ali aquele ambiente que você acha que para esse início seja o mais adequado para a sua prática. Essa é a prática formal. Você vai determinar um tempo X e vai praticar. Agora existe a prática informal, que é você estar presente inteiro ali. É o mindfulness. É você estar presente no que você está fazendo. Entregue. Porque ali você sente realmente. É como se alimentar, é como você almoçar, como fazer qualquer atividade, desde que você faça isso com atenção. Conforme você vai exercitando isso, você vai praticando, você vai diminuindo os seus níveis de estresse, de cortisol, a sua pressão, ela começa a se estabilizar, você começa a sentir uma sensação de bem-estar e você sente em você. Não adianta querer, vou para a praia dar uma volta porque lá eu vou me acalmar. Sim, a praia é quando a gente pode ir, né? É um lugar onde você pode tomar um banho, né? Dar aquela relaxada e tal. Mas quando você coloca a praia como uma muleta para a sua paz, no dia que você não puder ir à praia, você vai viver o inferno, né? É como Clóvis de Barros Filho, um filósofo que eu gosto muito, fala sobre a happy hour, né? A hora feliz. E essa hora geralmente acontece às sextas-feiras, né? Depois das 6 da tarde. E ele sempre brinca que assim, como deve ser miserável a vida de uma pessoa que leva a semana inteira para ter essa hora feliz. Essa semana toda ela viveu um inferno na vida dela, porque ensinaram para ela, e ela começou a fazer isso, de que o happy hour é apenas na sexta-feira. Por que eu não tenho esse meu happy hour todos os dias? Por que eu não tenho esse happy moment? Por que a gente não pode viver isso dentro do que a gente está fazendo, né? E seja qual for a atividade. Eu consegui me achar dentro desse trabalho, né, depois de 20 anos trabalhando, né, na área comercial, com algo que realmente me dá prazer, com algo que me satisfaz, me realiza. Mas dentro daquilo que você faz, independente do que seja, você também pode se sentir realizado. Desde que isso tenha propósito para você, isso tenha significado. Então, por exemplo, ontem eu fiz um atendimento 10 horas da noite, segunda, né? A famigerada segunda-feira. E para mim foi ótimo, sabe? Foi maravilhoso. Por quê? Porque o resultado, né, foi alcançado. Aquilo que se precisava, né, aconteceu. Mas eu só soube hoje, né? Fizemos a prática, a meditação e ok. Mas eu não fiquei preocupado se daria certo ou não, se a pessoa atingiria o objetivo ou não. O importante é que assim, eu estava inteiro no momento presente. Eu estava ali, fazendo o melhor que eu podia do que eu aprendi,
no que eu me formei, para poder atender aquela pessoa. E aí hoje eu recebo, né, o depoimento dela, sabe, maravilhoso. É isso que te dá o gás, é isso que te, sabe, te faz seguir em frente. E olha, eu vou te falar, hoje eu recebi uma outra notícia que não foi nada boa. E aí, né? É aquela coisa, né? É a montanha-russa, é a balança, e aí? Então você recebe uma notícia boa de alguém que, né, conseguiu o que precisava, que queria, sentiu feliz, aliviada da sua ansiedade, das suas dores, mas em contrapartida eu também recebi uma notícia que não foi nada boa para mim. Mas aí é quando eu recebo, absorvo, né, e me distancio. Saramago, se eu não me engano, falava que para você enxergar a ilha é preciso sair da ilha, né? Então, para nos enxergarmos, nós precisamos sair de nós mesmos. Você precisa sair do problema. Quando você está mergulhado no problema, você não enxerga a solução. Por quê? Você está dentro do problema. É como o peixe. O peixe, ele não tem noção da água. Ele não tem consciência da água. Por quê? Porque ele está mergulhado nela. O peixe, ele só tem consciência, toma consciência da água quando tira ele de lá. Então, quando você se encontrar envolvido num problema, mergulhado nesse problema, é quando você começa a se distanciar dele. Quando você começa a olhar de fora. E na prática meditativa você vai aprender a ser o observador, a olhar de fora, se distanciar da mente. Porque aí, conforme você vai se distanciando, você começa a ter uma amplitude da sua visão. E aí você começa a direcionar essa sua energia, essa sua força para a solução, para as soluções. E aí o problema, que era enorme, ele vai diminuindo. É como a gente está na praia e passa um navio e de repente ele vai se afastando. E aquele navio daqui a pouco cabe na palma da nossa mão. Assim são os problemas. Os problemas, quando estão com a gente, eles tomam uma outra proporção. E essa proporção também se dá pelo nosso estado emocional. Quando você está irritado, quando você está angustiado, tudo fica muito pior. Então é através da prática meditativa que você começa a lidar com essas situações. Geralmente as pessoas ficam muito preocupadas, ansiosas, angustiadas com uma reunião que vai acontecer. E aí você tem que fazer uma apresentação de resultados, você tem que fazer, né, uma série de coisas, vai ter que fazer essa apresentação para o seu chefe, para um cliente, alguma coisa assim. Só que essa reunião vai acontecer daqui a uma semana, digamos assim. Só que desde aquele momento que você sabe que vai ter aquela reunião, você já fica ansioso. Por quê? Porque você sai dali e vai lá para o dia da reunião, para o horário. E aí o que a mente faz? Ela começa a criar todo aquele cenário de como vai ser a reunião, do que vão te falar, vão te perguntar, do que você vai responder e quem vai estar nessa reunião, né? Então, só que na maioria das vezes não acontece nada daquilo que você criou, do que a mente criou. E aí depois que passa a reunião foi ótima ou foi péssima, mas não foi nada daquilo que você criou na sua mente. Então, quando você começa, né, tem uma reunião, tem uma apresentação, quando você faz uma respiração consciente, quando você começa a colocar em prática o que você aprende na sua prática, você está ali inteiro. Então, se você está projetando, né, um evento, um beijo para Gil, saudade, Gil, quanto tempo. Minha irmã entrou aí também, beijo minha irmã, morrendo de saudade. Então, se você vai planejar um evento de um casamento que, a princípio,
deve acontecer só uma vez para essa pessoa, mas pode acontecer vários. Só que aquele casamento específico, ele é único. Ele não vai se repetir. Essa pessoa pode casar 20 vezes, mas cada casamento será diferente. Só que se você está planejando esse evento, nada pode dar errado. E aí vem mais angústia, mais ansiedade. Por quê? Porque aquele é um momento importante para aquela pessoa, para aquela família, né? Então nada pode dar errado. Só que assim, você não tem controle do que pode vir a acontecer. O que você pode fazer é, no momento da organização, cuidar de cada detalhe. E se falta algum detalhe, se algum detalhe passa, foi porque você não estava inteira naquele momento. Porque provavelmente você estava lá no dia do casamento. Se alguma coisa passou da sua apresentação para o seu chefe, foi porque você não estava ali. Você já estava se projetando para o dia da apresentação. Então, quando você começa a se distanciar e observar essas coisas, você começa a ver que, caramba, realmente, não tem por que eu ficar indo para um lugar onde eu não estou ainda. Eu estou aqui. Então é aqui que eu tenho que fazer. É aqui que eu tenho que me preparar. É aqui que eu tenho que planejar o que pode vir a acontecer. Se acontecer isso ou aquilo, o que eu faço? É termos o nosso plano B, o nosso plano C. Então, a meditação, ela é uma prática simples e que muda a nossa vida. Muda a forma como nós enxergamos as coisas. Não é que a meditação ela vá fazer algo por você. O que a meditação faz é uma transformação interior através da sua prática. E essa construção é uma construção interna, que aí você começa a desacelerar. Porque você ter pensamento acelerado não é uma virtude. Virtude é você ter raciocínio rápido. É a chamada presença de espírito. Você pega, pum, resolve. Agora, quando você está pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você termina seu dia cansado, estressado, dorme mal, você acorda. Quantas vezes eu fiz isso? Acordava no meio da noite para ir ao banheiro e já estava pensando no trabalho, no que eu ia resolver no dia seguinte, no que tinha para fazer, né? Então, quando eu fui consultor de franquias, tinha alguma obra de inauguração, eu estava preocupado com o fornecedor, se o cara ia entregar, se ia faltar alguma coisa. Ou seja, eu não estou lá no escritório do cara, eu não estou no depósito dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele é que tem que fazer o trabalho dele. O que eu posso fazer naquele momento é simplesmente ir ao banheiro, voltar e dormir novamente. Só que a mente não deixa, né? Porque você já foi se deitar assim. Então, existem muitas linhas de meditação. Você tem a meditação transcendental. Eu vou falar de 3 aqui. A que eu trabalho, que é o Mindfulness, que é a atenção plena. Vou falar da meditação transcendental e da Zazen, mas vou ser muito superficial sobre elas, porque a que eu trabalho, a minha linha, é a Mindfulness. Mas algumas pessoas me perguntaram e tal. Então, assim, que meditação, que linha de meditação eu devo seguir? Gente, experimentem, pesquisem, leiam sobre e pratiquem. Porque não adianta você ler sobre aquela receita, assistir aí o MasterChef da vida, porque você nunca vai saber o sabor daquele risoto se você não experimentar o risoto. Você precisa comê-lo. Então, a meditação é a mesma coisa. Então, a meditação transcendental, ela é uma prática que deve ser feita diariamente, 2 vezes ao dia, por 20 minutos. Você recebe lá do seu instrutor um mantra que seria como algo nesse sentido, ele escolhe junto lá com você. E esse mantra é o que você vai entoar durante a sua meditação. Então, assim, muito superficialmente, isso é a meditação transcendental, em que você se coloca nesse estado, tá? E
que faz com que você atinja níveis de consciência que vão te trazer esse relaxamento, né? É o chamado estado de repouso em alerta. É como se você estivesse dormindo acordado e acordado dormindo. Opa, acho que voltou. Voltou aí, gente? Deu uma travada aqui. Essa é uma prática em que você pode experimentar para ver se você vai se adaptar a ela ou não. A Zazen, ela já requer quase que assim que um ritual, né? Em que você faz algumas reverências, você tem um local que precisa estar ali, que não seja muito frio, que não seja muito quente, né? Em que você vai ter ali o seu zafu, né? Que é uma almofadinha própria para a meditação, em que você vai ficar ali ou em lótus completa, em meia lótus, né? Ou pode ficar na cadeira, desde que você assim se sinta confortável. Né? Então você tem alguns movimentos que você precisa fazer, executar para se colocar em meditação, para Zazen, que aí já é uma meditação ligada ao Zen budismo. Então, e Mindfulness, ela, dentro de um programa elaborado de 8 semanas, né, em que você vai aprender essa técnica. Rod, meu amigo lá da Califórnia, um grande abraço. Chegando aí, tudo bom, querido? Mindfulness é uma técnica em que você, durante 8 semanas, você aplica essa prática, né? E isso é comprovado cientificamente. Um cara chamado Jon Kabat-Zinn, ele já praticava o Zen budismo, ele estudou muito, esteve lá com o Dalai Lama, fez N pesquisas, né? E isolou dentro do Zen budismo essa questão mais do Criador, vamos chamar assim. E colocou essa prática, né, em 8 semanas de atenção plena, e esses efeitos da prática durante esse período começou a amenizar dores físicas em pacientes terminais. Então, leiam, eu depois vou deixar no vídeo, né, um link sobre o Mindfulness, sobre livros do Jon Kabat-Zinn, que ele explica, né, sobre essa técnica, como é que acontece. Eu faço um trabalho com Mindfulness, mas não aplico essa técnica, né, das 8 semanas. Eu trago os conceitos do Mindfulness, né, para a nossa prática meditativa. E ali vou ajustando as minhas práticas da terapia holística, né, desse autoconhecimento, apertando esses gatilhos para que você possa caminhar, para que você possa caminhar para dentro, se descobrir, para que você possa se colocar nesse estado realmente de paz e felicidade que você vive buscando fora. E você não encontra porque ele não está lá fora, está aí em você. Então, Mindfulness de fato, é você viver com atenção plena. É você estar inteiro ali. Quando você conversa com alguém, você dá toda a sua atenção para essa pessoa. O seu trabalho, você o executa da melhor forma possível, porque você está ali inteiro. Então, quando você for buscar uma prática meditativa, pesquise sobre, primeiro essas que eu te falei, a meditação transcendental, o Zazen e Mindfulness. Experimente, mas basicamente a meditação é você e a sua respiração. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode praticar dentro do metrô. Você pode estar no trânsito, parado. E ao invés de você ficar com a sua cabeça ali remoendo de que você está atrasado, que você está preso, você começa a olhar para dentro, você começa a aproveitar aquele momento onde você está. E aí isso vai tirando todo esse estresse, toda essa carga que faz com que você chegue no seu destino a 1000,
você chegue lá com a sua respiração ofegante. Então, não projete nada de que seu dia vai ser horrível, que seu dia vai ser estressante. Se você está acordando, está levantando, aquele é o seu presente. Tudo que vai acontecer ao longo do dia é futuro, não existe. Então, quando você diz que seu dia vai ser péssimo, você está afirmando e você está, assim, garantindo que seu dia seja péssimo. Então, procure levar algumas dessas minhas dicas para o dia a dia, né? Comece a observar e faça isso da melhor forma possível. Então, a gente está chegando aqui ao fim da nossa prática, né, da nossa conversa, e eu vou convidar vocês para fazer 1 minuto dessa respiração consciente. 1 minuto dessa prática, né, que eu aplico na minha vida e eu procuro levar ao maior número de pessoas, e agora, né, com as aulas particulares, fazendo de uma forma bem personalizada, para que você amenize as suas dores, as suas angústias e possa viver de fato como você merece e todos nós merecemos. Tá bom? Então, aí onde vocês estão, vou pedir que vocês se sentem de forma confortável, procurem alinhar a coluna, o pescoço, porque isso facilita a nossa respiração. Então, isso é fundamental para a prática, é que você tenha a sua coluna ereta, sem forçar, basta que ela fique alinhada. Então, relaxe os seus ombros, firme seus 2 pés no chão, descruze as pernas, não precisa ficar com perninha de chinês não, tá? Descruza braços e pernas, firme os 2 pés no chão, repouse as mãos sobre as pernas, feche os seus olhos, relaxe o seu rosto e respire profundamente, inspirando o máximo que você puder pelas narinas e expirando o tanto que você conseguir pelas narinas também. E ao expirar, se esvazie por completo. Repita esse movimento, apenas observando a sua respiração. O ar expandindo o seu peito e depois indo embora. Ao expirar, expire os medos, expire as ansiedades, expire as angústias. E ao inspirar, inspire coragem. Inspire perseverança. Inspire amor próprio. Quanto mais profunda e longa a sua respiração, mais o seu corpo relaxa e a sua mente se acalma. A sua mente vai tentar tirar você daqui a todo custo, mas não se aborreça por isso. Basta colocar a sua atenção na sua respiração. E pouco a pouco, você vai sentindo a sua presença, percebendo o seu corpo, se acalmando. Respire mais uma vez. E suavemente vá abrindo seus olhos. E assim encerramos a nossa prática de hoje. Namastê, meus amigos queridos, minha família esteve aqui, presente, inteiros no momento presente. Foi ótimo, mais uma vez, estar aqui para esse café. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído positivamente na vida de vocês.
Quem tiver alguma dúvida, né, pode mandar uma mensagem por e-mail aqui pelo direct, tá bom? E a agenda está aberta para as aulas particulares, para essas práticas, e aguardo vocês. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram e depois eu vou jogar lá para o YouTube, tá bom? A gente vai se falando por aqui e até breve. Namastê, obrigado a todos. Até mais. Beijo, Mari.